Fale à vontade, bom dia. Estou inábil com esses equipamentos, mas de qualquer forma, bem assessorado. Foi uma alegria o convite seu, Paulo, e compartilhar aqui com nossos companheiros e amigos, e também com a nossa torcida, com o nosso grupo de São Paulinos espalhados pelo mundo. E é um momento de alegria poder estar com vocês. Muito obrigado pelo convite, Paulo. E já que eu fiz a pergunta para todos eles aqui, já todos responderam, passo para o senhor a escalação do São Paulo para hoje e pergunto o que o senhor acha de São Paulo e Cruzeiro hoje, porque afinal de contas, ontem o Corinthians ganhou. O Inter conseguiu a proeza de empatar com o América Mineiro, lanterna do campeonato em Porto Alegre, no Beira. E o Inter também, eu dizia, ele merecia ser rebaixado por esses resultados aí, viu? Só por esse empate ontem, tinha que ser rebaixado. Mas então, o São Paulo tem quase que uma obrigação. E o Corinthians, né, presidente, que estava no Z4, né? Passou a gente já. Mas hoje joga Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson ou Michel Araújo e Rames Rodrigues, Luciano e alguém lá. Alguém, não sei se Erison, David, qualquer coisa lá. O que o senhor acha? Tem ganhado o Cruzeiro hoje, né? Paulo, tem que ganhar sempre, né? Você entra num campeonato eivado de surpresas e todo um campeonato difícil, onde todos passam por momentos delicados, um para não cair, outro para ficar, outro para a Sul-Americana, outro para a Libertadores. É um campeonato de muita disputa. Você tem que entrar realmente motivado e atento que cada jogo representa o seu futuro. Na realidade, a escalação, isso aí, o treinador passa a semana toda convivendo, ou todo o tempo convivendo com o grupo. Se você não prestigiar a atitude dele, então você não tem mais o que fazer. Na realidade, tem que entender que ele deve estar tentando pôr o que há de melhor. Pode dar certo, pode não dar. Agora, realmente, o problema não é só ganhar do Cruzeiro. O problema maior é ter conseguido ficar 14 partidas sem vencer fora de casa, o que mostra uma falta de estabilidade muito grande no elenco e talvez no próprio departamento de futebol. Eu fico aqui, e hoje o jornal vai ser estendido até 12:30, vai ter 1 hora de duração, e eu fico aqui pensando o seguinte, doutor Fernando falando, o presidente falando, e eu aqui rememorando anos 92, 93, rememorando grandes anos, antes até de 92, 93, depois de 92, 93, quando ele foi diretor de futebol, 92, 93, quando ele botou os 72 amortecedores no Morumbi, porque ia cair, né? Trepidava que nem doido aquilo lá, ia cair. Assim como o Laudo Natel tirou o dinheiro do time para botar no cimento, no tijolo, para levantar o estádio, o doutor Fernando tirou o dinheiro do time também para botar nos amortecedores, porque não foram baratos, não. Se eu não estou enganado, o senhor me corrige se eu estiver errado, porque eu cobri na época, isso aí estava na Jovem Pan. Eu cobri isso daí. Ficou praticamente R$1 milhão cada amortecedor, foi isso? Paulo, na verdade os amortecedores, no final da história, foram colocados no final da restauração, que levou quase 4 anos. Eles foram quase que um retoque de maquiagem perto de tudo que foi feito. Houve a restauração de 72 bases e colunas que vêm 5 metros de profundidade. Todos eles precisaram de reparos. Todas elas tiveram cintamento, porque elas apresentavam microfissuras, etc. Cintamento com proteção, uma obra a 5 metros de profundidade, 72 delas. Amortecedores já foram 60, mas isso depois da obra. Foram quase 4 anos de obra, todo o anel superior foi recuperado, foram mais de 100 mil metros quadrados de concreto recuperados. Então, os amortecedores, que é os que levaram à fama, eles, na realidade, foram um retoque para evitar o movimento de vibração continuada, uma espécie de movimento harmônico, que principalmente em shows acontecia muito. E, enfim, isso é que causa as rupturas e as falências do concreto. De qualquer maneira, os amortecedores contribuem, que é como um automóvel com ou sem, e eles acabam levando a fama, mas eles são a maquiagem final, o resto foi feito uma obra gigantesca, por uma equipe altamente qualificada, de profissionais, conduzida pelo Dr. Luiz Schoff, que era o meu diretor da época, professor do Mackenzie, diretor de obras, muito competente. Ele pode um dia, eu acho até que convinha, Paulo, você convidá-lo, claro, para participar do seu programa, porque ele detém todas as informações técnicas
sobre isso. As minhas não são tão profundas. Ele fez um caderno sobre isso, inclusive com fotos e tudo. É uma pessoa altamente qualificada e é um professor, tem uma didática excelente, vai poder te explicar e tirar dúvidas, porque o pessoal, muito pouca gente conhece, inclusive no próprio Conselho de São Paulo. Muitos poucos conhecem. Certamente vamos convidar, vai ser um prazer convidá-lo sim. Mas eu estava falando também, eu fico imaginando, e vou abrir para vocês agora, vocês conversarem com o presidente. Não vou só eu ficar falando, não, vocês vão conversar com o presidente. Mas é assim, vocês serão repórteres hoje, jornalistas hoje comigo, tá bom? Mas eu fico falando o seguinte, pensando o seguinte, o meu querido, amado, idolatrado, salve, salve, Pavão, ou Júlio Casares, ele quando apresentou o Pato, quando ele apresentou o Pato, ele falou assim, dia histórico para o São Paulo. Eu marquei isso daqui, eu vou repetir várias vezes, porque eu achei sensacional. Pato nunca foi história no São Paulo, mas foi um dia histórico essa volta do Pato no São Paulo. E eu sempre falei que dia histórico para mim, em termos de contratação, foi quando o São Paulo contratou o Gerson, o Pedro Rocha, o Careca. Então, são exemplos de dias históricos, talvez o Cerezo, dias históricos do São Paulo. Mas eu reputo como dia histórico do São Paulo o título da Libertadores, o título do Bi da Libertadores, o título do Mundial, o título do Bi Mundial, do Tri da Libertadores, do Tri Mundial. Isso para mim é dia histórico. Esse cidadão, Júlio Casares, ele está simplesmente, acho que renegando a história do São Paulo, jogando no lixo a história do São Paulo, que é muito linda, é muito digna. E Fernando Casalderrey é um dos grandes ex-presidentes do São Paulo. São Paulo teve grandes ex-presidentes, mas infelizmente de um tempo para cá tem grandes, péssimos presidentes. Flávio, Volney, Vilas, Roberto, Vanessa, por favor, à vontade, conversem com o presidente Fernando Casalderrey. Bom dia, presidente. Bom dia, Flávio. Como vai você? Muito bem. Melhor hoje com a sua presença aqui. Melhor com a notícia da recuperação do nosso querido presidente da Lora. Nosso patrono, José Douglas da Lora, passou por uma cirurgia. Felizmente já está em vias de ter alta. Estamos muito felizes. Se ele estiver ouvindo, um grande abraço nosso a ele. Desculpe, Flávio, te interromper. Não, perfeito. Essa mensagem chegará sim ao presidente da Lora. Afinal, essa live fica gravada e nós vamos distribuí-la por aí. Tá no YouTube e depois o jornal em áudio eu subo, que está ao vivo na rádio, eu subo no Spotify, também fica em podcast no Spotify. Presidente, estamos a poucos dias de completar 30 anos da conquista do bicampeonato mundial. Infelizmente, a atual gestão ignora esse fato, talvez não valorize a história, mas eu já ouvi muitas vezes do senhor mesmo um pouco do que fala sobre essa conquista, mas principalmente sobre como era a organização do departamento do futebol do diretor Fernando Casalderrey. Eu pediria, Fernando, se pudesse compartilhar um pouco com os ouvintes como foi esse seu estilo de gestão que levou a resultados tão positivos. É um pouco complexo, né? Na verdade, é uma somatória de fatores, né? Não é um fato ou outro, uma atitude ou outra que determina sucesso ou insucesso. Na verdade, nós nos dedicamos a trabalhar nesse sentido. Sucesso viria ou não. De qualquer maneira, o trabalho foi intenso. Capitaneado, obviamente, pelo Tele, que era um ponto fora da curva, estudando o adversário, já sabia quem era o adversário, e ele estudava todas as noites, vendo tape, inclusive comigo várias vezes, um pacotinho de pastéis, um cesto de pastéis, e estudando os movimentos do adversário. Num tape que nós recebíamos, toda terça-feira. O tape era levado a essa sala, à noite, só nós dois assistimos, e ele estudava e discutia o posicionamento desse, daquele, a maneira de jogar dos adversários, isso durante 6 meses que antecederam ao Mundial. Na realidade, a somatória de tudo isso que ele levava aos treinos e posicionava o time de reserva de maneira semelhante ao que jogaria o time que nos enfrentaria. Esse foi um. O outro de uma preparação, conscientização dos atletas, da importância desse jogo que seria único na vida de muitos deles. Enfim, a somatória de atitudes, e o Tele, nesse ponto, foi fantástico. Ele era um condutor, era um chefe, sabia fazer.
os treinos dele, repetições. A soma disso tudo levou São Paulo a uma disputa difícil. Evidentemente, nenhuma delas foi fácil, mas tivemos a possibilidade de conquista. Eu acho que é a soma de trabalho sério, trabalho dedicado e que virtuoso, e que é de muita alegria para todos nós, né? Vou só explicar uma coisinha, essa falha de som que dá às vezes, fica meio inaudível. O presidente Fernando Casadei está nos Estados Unidos, não está aqui no Brasil, então essas ondas acabam dando uma certa interferência de lá para cá. Acho que o Biden deve estar meio com probleminha lá, então dá umas interferências de lá para cá, né? Vamos seguindo. Não, além disso, Paulo, acredito que quando o presidente estiver falando, se nós todos estivermos com o microfone fechado, a gente evita também interferência do nosso áudio no dele. Pode ser. Acho que isso também é uma coisa importante. Posso emendar aqui uma pergunta só para o presidente? Fica à vontade. Presidente, um prazer enorme, me sinto honrado com estar aqui na sua presença e o senhor sabe que o senhor faz parte da história desse clube, de uma história vencedora. Eu quero emendar na pergunta do Flávio, olhando o seguinte: na sua gestão como presidente, foi o processo todo que o Paulo, inclusive, já nos colocou aqui, desta reforma estrutural do Morumbi. E aí, recursos financeiros todos foram canalizados para essa reforma estrutural, que era fundamental. E nem por isso nós tivemos um time de futebol com resultados tão pífios quanto aqueles que nós temos tido aí nos últimos tempos, salvo agora o Campeonato Paulista do ano retrasado, a Copa do Brasil maravilhosa desse ano. Mas durante os últimos 10 anos nós temos tido resultados pífios, né? E um endividamento enorme do nosso clube. E isso não aconteceu naquele período no qual nós tivemos o Morumbi com uma capacidade reduzida de público por questões de segurança, e nem por isso nos endividamos dessa forma. Como é que a gente poderia pensar, assim, numa comparação dessa gestão financeira da sua época com a gestão financeira que temos tido nesses últimos tempos e que estão levando o nosso clube a um endividamento absurdo? Só uma coisinha, o Vonley falou em Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Errou, Campeonato Mundial Paulista. Vamos deixar bem claro. Vonley, na realidade, falar sobre a atual gestão é complicado, porque eu tenho muito pouca informação sobre o que ocorre lá, eu estou distante disso. Não há espaçamento hoje de participação em nenhuma hipótese, nem como conselheiro consultivo. O conselho consultivo foi praticamente dissolvido, anulado, porque ele é inconveniente. De repente são pessoas competentes que vão fazer questionamentos ao presidente e parece que ele não lhe agrada muito isso. Então, ele tem conseguido, por ter maioria da situação, manter o Conselho Consultivo inerte. Ele não participa, e seria o meu canal de participação, eventualmente. Nem é para criticar, é para entender. É a história de querer entender por quê, que em torno de 500 pessoas, por exemplo, na Folha, na minha época, hoje tem mais de 1.000. Para entender, eu não estou dizendo que está errado ou está certo. Eu não tenho informações, seria leviano fazer uma crítica sem o direito de explicação. Só que a gente não consegue mais esses direitos de explicação. A oposição é muito mais nesse sentido, a oposição está abafada, calada, está se dirigindo ao São Paulo como um feudo. E a história mostra que o São Paulo só cresceu e só existiu por união de altruístas são paulinos no porão de uma igreja, fazendo reuniões e levantando esse gigante que hoje é. O São Paulo é de todos. São Paulo não tem dono, nem SAF, nem nada, é muito menos ser feudo de um grupo que entende, acredito até que eles entendam serem altamente competentes o suficiente para levar a instituição, manter pelo menos a instituição com as glórias do passado. Na realidade, com relação ao estádio, nós usamos recursos próprios e sempre tivemos uma entidade financeira, uma instituição financeira, que nos bancou durante todo o tempo. Nos dando credibilidade total, etc, etc. E nós íamos equilibrando a dívida com a venda de alguns jogadores importantes. Foi o caso do Cafu, do Miller, do Juninho. E com isso nós íamos conseguindo manter
uma folha, uma conta corrente bem razoável e com crédito de ir mais além. Na realidade, se gastou, na época, a quantia de uns 20 milhões de dólares em torno disso. Hoje, se fosse fazer, acho que passaríamos de 100, 150 mil, uma coisa, porque hoje não tem limite, não é nada, aí tem limite. Então, você não tem ideia do que seria. Na realidade, essa conta foi totalmente amortizada com a venda do Denilson, e quando terminei o mandato, deixei um valor de 20 milhões de dólares no caixa, e a obra praticamente feita, faltando apenas os amortecedores. Não, os amortecedores também fizeram parte depois das gestões posteriores, alguns, na ordem de 70 mil dólares cada um, e também a iluminação. O resto estava pronto, toda a estrutura refeita, e o jogo em que o Raí voltou contra o Corinthians nos colocou 80 mil pessoas no estádio, segundo o borderô da federação. Certamente tinha um pouco mais, mas mostrava a recuperação do estádio. Foi praticamente um presente que eu me coloquei como recebendo uma dádiva de ter conseguido, de um estádio interditado, levá-lo a uma final importantíssima contra o Corinthians, pelo status do jogo, né? No momento de glória da volta do Raí, etc, etc. E, na verdade, é uma síntese. A gente poderia falar muito, tem muita coisa para ser discutida, o estádio realmente é complexo. Convide ao Luiz Schoff seria muito importante para que o São Paulino soubesse o que aconteceu lá, de forma técnica. Eu sugeri isso no Conselho e nunca foi feito. O próprio Conselho nunca chamou o Luiz para uma explicação didática, ele é professor. Mas eu vou chamar. Olha, eu ficaria muito contente pelos São Paulinos que vão ter oportunidade, porque muitos me fazem a mesma pergunta. Mas o que você fez? Você botou alguns amortecedores lá e agora ficar falando... Tomara fosse só isso. Isso aí foi uma maquiagem, não? Na realidade, eu acho que é muito melhor falar de forma técnica, com alguém que conhece e tirar todas as dúvidas. Pra vocês terem uma ideia, eu vou citar um fato rápido aqui. Houve uma ocasião que eu recebia muitas críticas numa reunião do Conselho sobre a obra do estádio, porque estava demorando tanto, porque afinal de contas o que está sendo feito pelos conselheiros, reunião do Conselho. Eu pedi uma licença para o Ademar de Barros, que era o presidente do Conselho à época. Eu falei, vamos dar a palavra um minuto. Olha, eu vou pedir para o assunto ser suspenso, essa questão, porque eu estou ouvindo coisas que são de desconhecimento do senhor. Simplesmente são de desconhecimento. Então eu convido, a diretoria executiva convida por uma feijoada, mas lá em cima, no anel superior, onde a maior parte das obras estão funcionando, os senhores tomarem conhecimento do que está sendo feito, e depois façam as críticas que quiserem, mas baseadas no que vocês vão ver. Vocês não sabem nada do que está acontecendo lá, então estão trazendo críticas produzidas aí no escritório por alguém que tem interesse em denegrir a administração, mas eu me recuso a responder antes que vocês tomem conhecimento dos fatos. Bom, para vocês terem ideia, muitos deles foram conduzidos pelo segurança porque não sabiam chegar no terceiro andar, onde era o anel superior. Então, isso é só um fato, para dizer que o próprio Conselho de São Paulo não tinha informações e também não tinha interesse. Como diz meu filho aqui, não fingiram nem interesse para poder tomar conhecimento e aí sim fazer alguma observação. Não é problema de ter crítica, não. A crítica às vezes é construtiva. Alguns engenheiros importantes do lado de lá. Eu sempre trabalhei com o clube com oposição. A oposição tinha a porta, estava aberta para receber quem quer que fosse, que trouxesse algo de bom para o clube. A oposição não pode ser calada. Quando você cala a oposição, você enfraquece a instituição. E hoje nós não temos mais. Na realidade, ela não participa, ela está completamente anulada em todos os aspectos, como eu citei, inclusive do Conselho Consultivo. Eu acho que isso é uma coisa que pesa contra o clube. É uma das coisas que talvez tenha levado a essa situação de que vocês colocam de desempenho pífio, etc, etc. A oposição talvez não fosse resolver, mas poderia certamente minimizar o problema, ajudar, trazer contribuições, inclusive de pessoas como o Dr. José Douglas da Lora, por exemplo, uma experiência extraordinária, e que não tem espaço, nós não temos mais espaço para falar. Então ficamos recolhidos, torcendo para esse grupo jovem que está aqui participando do problema, com muito orgulho minha filha Vanessa,
resolveu seguir os passos, etc. Ela conviveu comigo todo esse tempo e ela realmente adquiriu conhecimento, sabe, a maneira... Enfim, ela vai aprender com o cargo. Não adianta querer só seguir os passos que o pai fez há 30 anos atrás, porque isso não vai resolver. Ela vai aprendendo e pelo seu bom senso, pela sua formação, certamente poderá contribuir, como vocês todos. O Grupo Tradição tem o privilégio de ter pessoas seletivas, pessoas escolhidas para participar do grupo. Não é um grupo qualquer. Ele tem história e, baseado na sua história, na sua formação e valores, principalmente, fazem parte desse grupo. Eu espero que a maioria consiga se eleger. Eu vou dar uma sequência aqui, os outros vão falar também, só deixa eu dar são 12 horas e 4 minutos, nós já atingimos um pico de audiência que é o dobro do pico de audiência tradicional do Jornal São Paulo. Deixa eu passar algumas mensagens que estão chegando pelo YouTube, da nossa transmissão do YouTube. A Nath colocando, que legal sua participação, presidente, parabéns. Rafael Zebini colocando, com o empate de ontem do América, com o Internacional, o São Paulo é o pior visitante do campeonato. O Fernando Gabini, bom dia, Vanessa, caros amigos, um abraço nos amigos. Fernando, o maior presidente de nossa história. Beatriz, Tatiana, Beatriz, Gestão 1000. O Roberto Kirchner, Fernando é um exemplo de caráter e competência, já não se fazem dirigentes como antigamente. O Joandre Ferraz, Paulo, parabéns pela participação do Fernando, que foi o responsável pela minha volta ao conselho. Algumas mensagens que eu estou pegando aqui no nosso YouTube. Antes dos próximos participarem, eu tenho que fazer uma coisa, uma pequena pausa. Fiquem todos onde estão, não saiam do lugar, porque senão meu patrocinador não me paga. Volto já, tá bom? Música, informação, prestação de serviço. Web Rádio São Paulo. Atenção, presidentes de clubes, empresários e candidatos na política. A VCPL é uma empresa de consultoria de expertise nas áreas de marketing, comunicação jurídica e financeira. A VCPL tem a receita certa para seu crescimento, sabendo encontrar seu público-alvo com muitas inovações tecnológicas. Conheça nosso trabalho em vcpl.com.br. Se preferir, agende uma reunião através do e-mail vcpl@vcpl.com.br. Você está ouvindo uma web rádio. Reparou na qualidade de som? Nem emissoras em FM tem esse padrão. Hoje você pode ter sua própria emissora de rádio em sua casa. Para mostrar aos seus amigos. O que acha da ideia? Nós, da Web Onda, estamos aqui para realizar esse sonho. Entre em contato para mais informações. Web Rádio São Paulo 07@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99619 4574. Repetindo, 11 99619 4574. Você sabia que ao anunciar seu produto numa web rádio está falando para todo o planeta Terra? É muito para você? E se eu disser que ao anunciar seu produto numa web rádio está falando com quem você procura e não consegue achar? Venha anunciar na Web Rádio São Paulo, temos o destino certo para você. Web Rádio São Paulo 07@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99619 4574. Você começa o dia muito bem informado. Jornal das 8. Entrevistas. Bom dia, Paulo, tudo bem? Informação. Impressão em 3D entre outros. E opinião com isenção e credibilidade. Os países do Mercosul suspenderam o Paraguai. De segunda a sexta, às 8 da manhã, Paulo Pontes deixa você por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal das 8. A New Work tem mais de 3 décadas de existência e orgulha-se de ter a maior linha de ventiladores industriais do país, fabricadas sem o uso de substâncias consideradas lesivas à vida e ao meio ambiente. Nossos ventiladores têm padrão internacional de qualidade com preços competitivos. Conheça todos eles. Visite newwork.com.br ou ligue para 11 3744 3000. Repetindo, 11 3744 3000. Essa é a Web Rádio São Paulo. Bom, nós retornamos com o nosso Jornal São Paulo.
primeiro deixa eu dar uma explicação. Eu recebi uma mensagem agora há pouco do Dário Campos, que é do Agonia Tricolor, que foi convidado, pediu, inclusive, se autoconvidou para participar da entrevista hoje. Só que hoje de manhã ele acabou indo parar num hospital com pedra no rim. Eu sei bem o que é isso, então eu imagino que ele está passando uma situação muito pior do que nós aqui, com certeza, porque eu sei o que é crise renal, sou um dos maiores produtores de pedra do Brasil, tenho certeza disso. Vanessa, quer você fazer pergunta para o Pai ou vai o Vilas primeiro? O Roberto, que não perguntou também ainda, quem vai? Vai, Vanessa. Eu faço sim, mas eu vou deixar os outros fazerem primeiro, Roberto. Então... Eu sei muitas histórias. Então tá bom. Eu só falar uma coisinha. Eu uma vez encontrei com o presidente Fernando Casal de Rey na rampa ali, estava tendo uma cerimônia, um evento ali na rampa de acesso para a sala dos conselhos. Eu não lembro direito qual era a cerimônia, mas enfim, eu fui lá para acompanhar isso daí. Eu lembro que eu conversei com ele, eu falei, quando é que o senhor vai resolver ser candidato a presidente de São Paulo outra vez? Eu vou fazer questão de fazer sua campanha e apoiar o senhor. Então, ele falou que não queria ser mais, eu posso fazer o quê, né? Quem vai falar? O Vilas ou Roberto? Pode ir, Vilas. Bom, vamos lá. Então, é o seguinte, presidente, primeiro, bom dia, já é boa tarde. Um abraço para o nosso eterno presidente também, José Douglas da Lora, pronta recuperação. Das muitas histórias que a gente ouviu, eu principalmente participei muito quando garoto, da sua gestão e da dele. Eu fui vítima presente ali da construção do estacionamento, acho que são 400 vagas, se não me engano, que o Dalora fez ali do lado, e o projeto era até para se prolongar em volta do estádio, aquela garagem, e eu lembro que essa nossa sede, onde hoje tem a piscina, onde tem o G4, os 2 ginásios, tem estrutura suficiente para até mais 1 ou 2 pisos, que o Dalora me contou quando eu era menino, isso daí na época. Eu sei que o Schoff deve estar mais por dentro disso, mas o que o senhor pode passar para a gente? Porque muito se fala hoje da reforma do estádio do Morumbi. O estádio do Morumbi, eu entendo que não dá para ser reformado se não tiver a infraestrutura em volta. Uma coisa é a gente ir para o estádio com 80 mil pessoas, com vários terrenos para você estacionar carro, e outra coisa é hoje, só tem prédios, todo mundo ocupando todos os espaços. Eu sei que a prefeitura tem esse projeto aí de canalizar o córrego que passa inclusive embaixo do nosso estádio, que o nosso campo não pode ser rebaixado por causa disso. Mas daquela época para cá, tem alguma coisa que a gente possa saber, algo que a gente possa tomar daqui para frente, para que essa estrutura, esse nosso patrimônio seja aumentado para, o que eu ouvi falar foi de 80 mil pessoas. Tem algo que a gente possa melhorar, poder fazer isso daqui para frente? Roberto, obrigado pela pergunta. Eu não vejo, assim, em princípio, que o estádio deva ser alterado novamente. Ele atende perfeitamente a necessidade, ele é muito parecido com o estádio do River Plate, inclusive aberto, não tem cobertura em lugar nenhum. Nós temos 2 anéis cobertos, né? Então, eu acho que o estádio em si não tem condições de receber, a não ser com um investimento altíssimo, mais obras no sentido de aumentar a capacidade. Eu acho que ela é suficiente, ela é maior que às vezes de 2 dessas arenas que estão faladas por aí. Ele atende a nossa torcida da melhor maneira possível. Eu já atendia naquela época que era precário, muito mais precário do que hoje, antes da restauração, e eu acho que não é por aí. Agora, o estacionamento é um caso muito sério. Realmente, quando os terrenos eram vazios naquela época, talvez não tenha havido uma gestão no sentido das prefeituras que passaram terem investido nisso para o bem público, não para o São Paulo. Mas criar uma situação com aquelas áreas que estavam ainda desocupadas, que o Morumbi é muito antigo, mas nada foi feito nesse sentido. E hoje é uma situação que só caberão ações de prédios verticais, como fez o próprio Dalora na gestão dele, e que talvez precisaria ser uma meia dúzia dessas para ficar razoável. Que ótimo, não vai ficar. Vai ter que estacionar próximo ao estádio, talvez usar aquele sistema de um trenzinho para levar as pessoas até o estádio, estacionar ao longo da própria Avenida João Saad, e ali um trem levar o público até um pequeno trenzinho, tipo esse da Disney, que leva as pessoas, etc., para não terem que andar a pé tanto. Mas não há muita outra alternativa. Inclusive, trariam as pessoas que chegam de metrô. Então, essa locomoção do metrô até o estádio é a grande alternativa que São Paulo tem. O pessoal ir de metrô com segurança. E quem estacionasse ao longo da João Saad
teria a possibilidade de vir também chegar ao estádio sem que ser um sacrifício imenso. Eu não sei se isso é possível ou não, são ideias que precisariam ser amadurecidas, mas não tem sido feito praticamente nada a esse respeito. O entorno do estádio fica à mercê de exploração de pessoas que, bem ou mal, sobrevivem com isso. É uma situação difícil de ser resolvida, precisaria ser enfrentada juntamente com o poder público, e nem sempre isso é uma questão também de habilidade política, tem que ser trabalhado nesse sentido. Mas estão falando até de fazer nessa reforma do Morumbi, de rebaixar o terreno, rebaixar o campo. E eu queria saber se fizeram algum acordo com o Tonico lá, o Antonico, para ver se ele vai permitir isso, né? Porque vai baixar o gramado de que jeito ali? Não tem jeito, corre, passa lá embaixo. Vilas. Me permita mais um complemento, Vilas? Claro. Desculpa te interromper. Presidente, aquela área que tem ao lado do Morumbi, hoje tem uma feira livre, tem um posto policial. Eu sempre ouvi falar que haviam tratativas junto à prefeitura para se fazer um edifício garagem aquilo, por parte do poder público, em conjunto com o São Paulo, que teria uma passarela ali por cima e tal. Isso é factível? Foi discutido em alguma época? Olha, não na minha, mas parece que na gestão do Juvenal se falou alguma coisa, não lembro se com o Paulo Amaral ainda houve, mas eu acho que na gestão do Juvenal se aventou essa possibilidade. Seria uma garagem semelhante àquela que foi construída. É o único meio ali, porque os espaços não são suficientes, não são generosos o suficiente para ir além de uma ou até duas garagens verticais. Na realidade, isso aí foi conversado, foi dito que faria uma passarela ligando ao estádio, mas não prosperou. Na realidade, eu não sei dizer por que não prosperou. Nós queremos voltar ao passado, as pessoas já nem estão mais vivas, não tem como saber exatamente essa resposta. A não ser alguém que sobrou das gestões anteriores que tenha mais informações, um diretor de obras ou alguém desse tipo. Eu entendo sua preocupação, é um problema sério para todos nós. Minha família vai ao jogo praticamente todas as vezes. Vanessa, as filhas, todos querem ir, e o desconforto e o risco é grande. Então, isso levaria... Mesmo assim, nós estamos tendo recordes de público, né? O público vai. Então, talvez mais pelo metrô, que acabou sendo a melhor das alternativas, mas nem sempre a família com crianças tal quer se expor ao metrô, etc. Uma situação complexa. Bem, enfim, não há uma solução assim de bula, que você tem uma bula, faça isso que dá certo. Vai ter que talvez fazer algumas ações que se integrem para que você consiga um resultado. Na verdade, é uma coisa bem de engenharia, uma coisa complexa que talvez pessoas mais qualificadas do que eu possam dar uma opinião melhor. Mas que deveria se fazer algo, sim. Inclusive para deslocar o torcedor que chega de metrô, que não é tão perto, até o estádio. Acho que isso seria uma generosidade da diretoria. A Ana tá mandando um beijo, viu, vô? Parabéns, muita saudade, viu? Obrigado. O Paulo Meyer, parabéns pelo programa de hoje. Doutor Fernando, um dos grandes presidentes, um dos grandes nomes da presidência do São Paulo, da história de São Paulo. Alessandra Alcântara, parabéns, Fernando Casal de Rei, pelo esclarecimento. E deixo uma pergunta: existe alguma ação que possa ser tomada para que os balancetes voltem a ser divulgados? Isso a gente responde mais para frente. Deixa o Vilas fazer a pergunta dele para o doutor Fernando, por favor, presidente. Abre o microfone, Vilas. Sim. Abri. Olá, Fernando, como vai? Tudo bem? Prazer, uma honra ter você aqui novamente. Muito obrigado. Falar com você. Você é sempre gentil comigo. Muito obrigado. Fernando, uma pergunta. Você tem alguma resenha para contar para a gente de 92 e 93, da Libertadores, do Campeonato Mundial, aquela de bastidor, já dando risada, você já sabe o que eu estou falando, né? Eu tive o prazer de estar no Morumbi, né? Em todas as grandes finais, todos os finais São Paulo esteve, eu estava lá também no Morumbi, viajei também muito já para ir para o Morumbi, com São Paulo. O que você tem para falar para a gente de alguma boa resenha? Eu fui até dos que invadiu o gramado em 92, tem o gramado até hoje guardado dentro do envelope aqui em casa. Tirei um pedaço daquela época lá. E
Essa é a minha resenha, né? Qual que é a sua resenha de 92, 93, Libertadores do Mundial? Vilas, aquela cena da invasão do gramado é histórica. Aquilo foi uma surpresa para mim, para todos nós. Na realidade, eu sempre procurei homenagear os meus adjuntos, que foram tão importantes quanto eu, no processo de reconstrução do futebol de São Paulo. O futebol foi reconstruído de 90 até 93, 94, e eles mereciam o seu espaço. E o Herman Koester ficou no banco. E no Mundial, o Márcio Aranha, que também foi um grande diretor, etc., eu pedi para que ele ficasse no banco. Então, você falou de uma resenha, tem um fato curioso, que às vezes não é bem explicado, que o Tele vivia sob um estresse muito grande, ele veio para ficar 3 meses, ficou 5 anos e meio. E ele me contando na final da Supercopa dos Campeões com o Flamengo no Maracanã, na hora que os jogadores foram para o aquecimento, eu fiquei só com ele ali na sala onde os jogadores ficam reclinados nas cadeiras e tal, e ele falou, olha, eu estou muito estressado, eu sei que isso aqui é uma emoção, a gente tem vencido, tem sido gratificante, mas eu que gostaria muito desse momento estar deitado numa rede no meu sítio. Isso antes de entrar em campo, porque ele foi muito assediado pela imprensa do Rio naquele dia para ir para o Flamengo. E ele falou que estava cansado dessa pressão, precisava se livrar disso. Aí eu sugeri a ele, olha, Tele, se você dizia que já acertei com o São Paulo, depois ele disse que não, se quiser não tem problema nenhum, nós não temos multa. É só você dizer, não quero mais, não mudei de ideia, tá tudo bem, mas se livra desses caras, parece um bando de abutres, né, em cima dele. Um, inclusive, bateu com o microfone na boca dele, ele ficou muito nervoso. E aquele foi a situação de antes de entrar em campo contra o Flamengo. Aí ele estava muito estressado e eu tirei eu também estava, evidentemente, né? Eu ia ficar no banco, peguei uma pastilhinha de Lexotan, quebrei no meio e tomei. E ele falou, mas o que o senhor está tomando? Ele me chamava de senhor, curiosamente nunca mudou o tratamento. Eu falei, Tele, eu estou tomando, para aguentar tanto quanto você, eu também estou estressado, eu preciso suportar a pressão no jogo. O jogo é um jogo decisivo, uma final. Mas isso é bom? Bom, eu acho. Quer experimentar? Tem meia pastilhinha. Você toma meia, toma meia. Mal não faz. Bem, ele tomou. Tomou, quando acabou o jogo, ele estava melhor. Ele falou, olha, aquela sua pastilhinha me ajudou muito. Eu fiquei muito mais equilibrado durante o jogo, passei melhor. Falei, está à sua disposição. Quer a cartela? Ela falou, não, a gente vai juntos, nós sempre vamos dividir a pastilhinha. Tá bom, vamos embora. E quando o jogo era importante, quando não, tudo bem. Aí ele foi e nem sempre eu ficava no banco, né? E aí tinha um problema. Aí ele não falava nada, nem pediu nada mais. Às vezes eu não estava e não tinha acesso. Quando foi para o Mundial de Tóquio, que o Márcio foi para o banco, nós não lembramos da pastilhinha. E eu fui para a arquibancada assistir o jogo em Tóquio. Aí eu soube que na hora ele falou, olha, chamou o doutor Bezerra, que era o médico, falou, Bezerra, o doutor Fernando me dava uma pastilhinha aqui, eu não sei o que era, mas eu me sentia melhor, me acalmava um pouco. E o Bezerra falou, não por isso, eu tenho uma ótima aqui. E deu um relaxante para ele. Só que a dose não era a mesma, né? E o Tele foi ao jogo e tal. E durante o jogo, ele se acalmou até demais. Tanto que o Raí fez um comentário depois do jogo que no vestiário, no intervalo, ele parecia um pastor, comentando, meus filhos, não faço isso, que não era muito o estilo dele no intervalo. Então é uma história que é real, é cômica agora, mas podia ter sido trágica, né? Porque no pós-jogo, ao ir para o embaixador que convidou para uma feijoada, tal, no pós-jogo, o Tele balançava a cabeça no ônibus, né? E eu falei, o que está acontecendo com o Tele? O que será que aconteceu com ele? Eu falei, Bezerra, será que ele não está passando bem? Ele falou, não. Ele pediu uma pastilhinha para acalmar. Eu acalmei ele está bem calmo. O Bezerra era muito engraçado, era um médico pernambucano divertido, e todo mundo riu, mas não podia ter sido um desastre, na realidade. Isso é uma resenha boba, uma coisa qualquer, mas um fato real que ocorreu. Existia um ambiente todo muito, muito harmônico dentro do São Paulo. Isso também foi um dos fatores que o Leonardo citou, que nós talvez nunca mais vivêssemos aquele momento, que era um momento mágico, e ele dizia que aquilo dificilmente iria se conseguir repetir pelo ambiente que se criou dentro do clube.
Eu acho que ele tinha um pouco de razão. Claro que poderia vir a se construir um novo ambiente melhor ainda, não precisa ser nem igual àquele. Mas não é tão simples, mostra o tempo que não foi tão simples, né? É fundamental que haja esse estado de espírito novamente. Vanessa, fala com o pai, Vanessa. Sim, pai, ontem a gente estava conversando, Paulo e o Walter, sobre o time que tenho para mim, claro, você montou com os seus adjuntos, com toda a sua equipe, mas vocês montaram um time que vocês saíram da lanterninha e a gente foi para Bragança e foi campeão. E Cortou, Vanessa travou. como eram feitas as contratações? Por exemplo, quais os critérios que você usava? Se a gente pudesse ensinar essa gestão ou a gestão vindoura para que isso aconteça, isso retorne. Presidente, vou acrescentar uma coisa na pergunta dela, que a gente falava isso ontem pelo seguinte: essa gestão contratou 36 jogadores, 35 na realidade, mas já tem o Eric que está contratado, que chega agora, né? 36 jogadores. Se a gente pegar e for pegar quem valeu mesmo, não chega a 10. Titular do time, hoje tem 4 ou 5 titulares, que você pode considerar o Caleri, né? Que é o supra-sumo Lucas, o Rames Rodrigues que não encaixou, mas enfim, não chega a 10 o número de jogadores dos 36. É muito erro com o dinheiro que não é deles, o dinheiro que é do clube. Por isso, esse buraco enorme que a gente tá aí. Mas enfim, é só para dar argumentos para o que a Vanessa perguntou para o senhor. Na sua época, você tinha 3 times prontos. Vanessa, eu vou tentar resumir, porque senão o programa acaba. E é o seguinte, na realidade, foi um trabalho de equipe, capitaneado sempre contratação, nunca se fez nada sem ouvir o Tele, que era um mestre em tudo, ele tinha um conhecimento profundo de futebol. E também nós não podemos esquecer a necessidade, após escolhermos os nomes, da anuência do presidente, que não se pode deixar de ser colocado aqui. Sempre foi colocado para ele, porque gostaríamos disso, daquilo, etc. E era um trabalho importante de respeito hierárquico. E ele então concordou, fez parte também dessa equipe, bem ou mal. O departamento de futebol tinha a obrigação de desenvolver esse trabalho. E nós tentamos fazer da melhor maneira possível, ouvindo muito o Tele. O conhecimento do Tele era enorme. Então ele nos dava sugestões, jogadores com esse estilo, quais são os que existem em movimento, esse, aquele. Era um trabalho de pesquisa. Muitas vezes mandávamos alguém ver o jogador em que condições estava antes de contratação. Era um trabalho muito criterioso, o dinheiro sempre foi curto. E mesmo que fosse longo, nós não tínhamos direito de utilizá-lo de forma inadequada. Então tudo tinha muito estudo. A vinda do Leonardo, a vinda do Ronaldo Luiz, Palhinha, todos eles passaram pelo crivo do Tele. O Valber, o Toninho Cerezo, ele nem acreditava que vinha. E eu falei, por que não tentar? Vamos tentar. Pode mais acontecer, não acontecer nada. Ele continua onde está. Aí ele foi convidado para vir com uma espécie de consultor. Nós estávamos no caminho de novo Mundial. Ele era um campeão, um jogador com uma história extraordinária. Ele veio para ser consultor, enfim, para tratar o joelho dele, que ele falava que o joelho dele parecia uma gaveta de ter folga dos ligamentos. Então eu falei, vem para cá. Não, mas eu vou ter que pagar alguma coisa. Não, nós que vamos patrocinar tudo isso. Os 30 dias dele viraram 2 anos, ele foi bicampeão mundial. Então as coisas também deram certo, as circunstâncias, a sorte às vezes ajuda. A contratação do Valber foi feita comigo e com ele por telefone à noite, comendo pastel. E trocando ideias. Então as coisas iam acontecendo assim. E depois tinha que ter a anuência da presidência, porque era hierarquicamente respeitado o São Paulo. E assim foi acontecendo. Esse time não foi feito por uma ou 2 pessoas, né? Mas por um colegiado que opinava, que trazia ideias, que trocava, esse nome não é o ideal, quem sabe o outro. Era um trabalho colegiado, inclusive com a participação do Dalor e do Dr. Galvão, que também foram consultores nossos na época. E eu tenho muito orgulho deles terem sido consultores na minha gestão de presidente. Eu aprendi muito com eles. Dalora considera hoje um padrinho,
E só para quem não sabe também, lembrando um pouco do passado, na gestão dele como diretor de futebol, o São Paulo conseguiu a marca de 46 partidas invictas nos anos 70, 76, 75, sob o comando do José Poy. Falam tanto em mito, um dos maiores mitos para mim foi o José Poy. Além de jogador excepcional, um São Paulino doente pelo São Paulo, entendeu? Se dedicou a vida inteira e nunca teve salários milionários, entendeu? É um sujeito extraordinário, ajudou até na venda das cativas. Isso é um mito. Ele sim é mito. Os outros são mitos construídos e que não têm a essência, a base, o que o Poy formou por São Paulinidade. Então, desculpe interromper, misturar os assuntos, mas é que um pouco de história precisa ser contada, porque nada é por acaso, né? Na vida nada é por acaso. Tudo começou, como eu disse, no porão de uma igreja. E essas ideias desse altruísmo perseverou, pelo menos nas nossas administrações. Nós aprendemos com eles e procuramos seguir. Nós estamos... Alguma coisa que eu não lembro mais agora. Eu lembro de ver um time coeso tanto atrás da equipe e os jogadores em si. Né? Tem alguns nomes que a gente tem. O Tele era muito seletivo e ele sabia o que estava fazendo e ele pensava um por um, a começar pelo Leonardo. Enfim, vai longe a conversa nesse sentido, mas ele é o principal ator nisso. Nós estamos com meio de 29, eu estou no final do jornal, já no encerramento do jornal, estou esticando mais um pouquinho, porque o Flávio quer dar mais uma posição para a gente poder ir para o encerramento do jornal. Flávio. Presidente, eu acho que nesses anos eu vi grandes jogadores no São Paulo, eu vi algumas histórias. Hoje o São Paulo que vende seus jogadores jovens, já teve em outras fases de repatriar grandes jogadores e trazer grandes jogadores. Eu acho que seria muito interessante uma história que eu vi, se o senhor pudesse compartilhar um pouco aqui com os ouvintes, quem nos acompanha pela internet, sobre como chegou o Mário Sérgio Pontes de Paiva ao Morumbi, como ele foi tratado, presidente. Antes do presidente responder, Nilton Ferreira está mandando mensagem aqui para mim. Manda um abraço pro sogrão, fala que é uma honra fazer parte da família, tá bom? Mandado. Obrigado, Nilton. Obrigado a vocês todos. Vocês são muito generosos, gentis comigo. Participar da entrevista com vocês é covardia, porque vocês são amigos e generosos. Então, é uma delícia, né? O autoestima vai lá em cima. Exagerado. Mas, na realidade, o Flávio perguntou do Mário Sérgio. Mário Sérgio terminou a vida como um grande amigo de família, entendeu? Filhos dele, mulheres, porque ele estava no Inter de Porto Alegre e era um jogador abandonado lá. Na realidade, eles não queriam mais, ele sempre foi contestador. O Mário Sérgio não era um flor que se cheira mesmo, ele era um sujeito complicado, com uma personalidade marcante. Nada disso é questionável. Aí eu resolvi fazer uma tentativa, porque o Zé Sérgio havia tido uma lesão séria de joelho jogando tênis. E ele ficou fora, e nós ficamos meio que desfalcados. Não tinha um grande elenco na época. Eu sugeri, o doutor Galvão falou, mas o Mário Sérgio, ele tem uma história. Eu falei, Galvão, nós temos o Marinho Chagas, Serginho, nós estamos acostumados com esse padrão de história. Vamos tentar o Mário. Você faz questão assim, não, eu acho que vale a pena tentar. Ele joga muito. Tá bom. Eu fui lá para Porto Alegre, encontrei o doutor Asmus, que era o presidente do Inter. Ele falou, a que devo a sua presença, Fernando? Eu falei, olha, eu vim aqui com uma missão. Primeiro te dar um abraço, que ele era muito simpático comigo, o presidente do Inter, o doutor Asmus, bem gauchão, né? Só faltava usar bombacha. E aí ele falou, mas o que te traz aqui? Eu falei, traz aqui um jogador que você encostou aí, que não está servindo para nada, onerando sua folha, que você me emprestasse. O Mário Sérgio. Ele olhou para mim com o olho arregalado. O Mário Sérgio? Aquele Mário Sérgio? Eu falei, aquele Mário Sérgio está encostado. Mas tu tá louco, tchê? Por quê? Porque ele vai bagunçar todo o seu grupo. Eu falei, não, a gente vai fazer a tentativa, eu estou com o Zé Sérgio parado. Não, pode comprar, eu vendo ele bem baratinho, você leva ele, até me alivia aqui, eu não quero saber do Mário Sérgio, já chega os problemas que ele me traz, e foi desse jeito. Falei, tá bom, então tá, eu vou chamar ele, você vai conversar com ele. Falei, tudo bem. Aí fui com o Mário Sérgio me convidou para ir para uma churrascaria ali perto, e nós jantamos juntos.
E houve uma empatia quase que imediata. Ele era muito engraçado, inclusive, tinha umas histórias interessantes e muito eloquente. Eu falei, Mário, vamos fazer uma tentativa? Não, claro que sim, é uma honra para mim, um clube como São Paulo. Eu estou encostado aqui, ninguém quer nem me ver aqui. Eu falei, eu vou sim e tal. Aí acertamos, não foi nada difícil, porque o Asmus queria se livrar dele, ele queria se livrar do Inter e do Asmus, essa que é a verdade. Então ele veio para o São Paulo. E aí ele foi um sucesso excepcional. Ele foi um jogador que marcou na história do São Paulo. E havia uma relação entre nós, pela maneira como eu o tratei, de amizade, porque a esposa dele era baiana, né, a Silvia, e ela ficava meio deslocada. Então, quando ele vinha jogar, então ele começou a conviver com a minha família. Os filhos dele pequenos, como os meus, convivemos juntos. E aí nasceu uma amizade. Ele ficou no São Paulo todo esse tempo e foi extremamente valiosa a presença dele na história do São Paulo. Eu acho que marcou época. E eu fico muito feliz que tenha dado certo. Foi uma tentativa válida. Bom, eu quero dizer que todos esses que estão participando, com exceção do presidente Fernando Casal de Rey, que estão participando conosco, são candidatos ao Conselho Deliberativo do São Paulo, e os senhores já vêm conhecendo há algum tempo, tem meu apoio, tem o apoio do Tricolor na Web, tem o apoio da Rádio São Paulo, o Flávio Marques, a Vanessa Casal de Rey Ferreira, o Volney Melo, o Roberto Abdala, o Vilas Bruscato. Todos têm o apoio do Tricolor na Web para a eleição ao Conselho Deliberativo. Eu vou agradecer a todos, vou agradecer ao presidente Fernando Casal de Rey. Olha, se pudesse, eu ficaria até o fim da tarde com o senhor aqui no ar, porque eu não dou números no ar, mas nós duplicamos o pico de audiência tradicional do Jornal São Paulo. Então, realmente foi um negócio assim, sensacional. Só posso agradecer ao senhor, uma honra, um prazer tê-lo aqui. Mas vou pedir que todos permaneçam, não saiam, porque eu tenho um encerramento que todos têm que participar do encerramento. Primeiro, obrigado, presidente. Bom dia para o senhor, viu? Paulo, eu fico muito grato a você de me ressuscitar aqui. Eu estava quietinho, estou só observando agora. Me dá a oportunidade de apoiar esses companheiros, amigos que muito contribuirão para o São Paulo, que eles têm uma formação muito semelhante à daquele grupo que levou o São Paulo às grandes conquistas. Eles foram forjados dentro desse ambiente de valores que nós construímos ao longo do tempo. Então eu, certamente, a Vanessa e todos eles, merecem o total apoio nosso. Não se arrependerão de votar nos candidatos do Grupo Tradição. Tenho certeza disso. Walter Roberto Augusto mandando um super abraço a todos aqui também. Presidente, fique... Flávio, você é muito gentil comigo desde a primeira vez. Eu agradeço muito a você e sou muito obrigado. Presidente, fique... É sempre um prazer, Fernando. Não saia, não, presidente. Fique aí, fiquem todos aí, por favor. Deixa eu dar meu encerramento. Hoje à noite, hoje não tem Jornal Tricolor na Web à noite, a partir de 19h30, abrimos a jornada esportiva pela Rádio São Paulo e pelas nossas redes sociais com a transmissão de São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Tem que ganhar ou ganhar. Pode também ganhar. Se não ganhar, pode ganhar e deve ganhar, tá bom? É por aí a coisa, não tem alternativa, tem uma outra sim, ganhar, tá bom? O hino hoje, o encerramento do hino hoje, é homenagem ao presidente, claro, né? Salve o Tricolor Paulista, amado ouvinte da Rádio São Paulo! Não, rapaz, obrigado. Jogada ensaiada, com certeza, para a chance do Tricolor, aí na batida de falta, Capolista, garotinho, Capolista, rolou pra Capu, pra Raí, pro gol, e... Brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes do primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes do primeiro. Ó Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó Tricolor, as tuas glórias vêm do passado. São teus dias brasileiros que te amam eternamente. De São Paulo tens o nome e ostenta antigamente. De São Paulo
Desde o nome que eu sendo antigamente. Ó tricolor, clube bem amado. As tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado. As tuas glórias vêm do passado. Dá-lhe Serginho! Uma honra ter você como pai e presidente de São Paulo. Um beijo a todos, obrigado. As tuas glórias vêm do passado.